Vou deixar aqui uma passagem que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, no capítulo 2, no versículo 13, que diz o seguinte: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: O zelo da tua casa me devorará. E algumas outras traduções dizem assim, o zelo da tua casa o consumiu. Essa passagem é uma passagem muito linda e muito forte, ao qual nós devemos pedir a Deus para que nós possamos ter zelo, assim como o Senhor Jesus Cristo teve, né, na casa de Deus, né, naquela congregação. As pessoas estavam vendendo, estavam zombando, estavam fazendo tudo menos adorar a Deus, menos louvar a Deus, menos buscar a Deus. Hoje acontece da mesma forma. As pessoas, a maioria das pessoas não tem zelo, faz até teatro dentro da igreja, faz, entendeu? Coisa que não tem nexo, não tem nada a ver na Bíblia, não tem lógica, não tem temor. A pessoa fica comendo, né? Comendo dentro da igreja, dentro das congregações. Se é a casa de Deus, pelo menos eu penso, a minha ignorância de pensar isso como zelo à casa de Deus, nem chupar chiclete. Porque se eu estou indo à casa de Deus, eu tenho que ter reverência com a casa de Deus. Deus é santo, 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 né? A Bíblia não fala que Moisés, quando ele foi pisar naquela terra lá, o Senhor falou assim: tira sua sandália, porque o lugar que pisas é santo. Se a gente considera que a casa de Deus é santa, a gente tem que ter temor. É o Senhor Jesus que vai nos salvar, é o Pai do Senhor Jesus Cristo, que é Deus Todo-Poderoso. Então a gente tem que ter zelo. Não é todo mundo que pensa igual eu. A pessoa fala assim: Deus quer o meu coração e pronto, isso aí não vai me levar para o inferno. Então faça do seu jeito. Mas é um conselho que eu te dou. Eu, se fosse qualquer pessoa que está ouvindo esse vídeo, teria o mínimo de temor a Deus, que é o início da sabedoria. Se a gente ama a Deus, que é o nosso único Pai, se você acredita que Deus verdadeiramente é seu Pai, eu penso que a pessoa tem essa casa do meu Pai, eu vou ter zelo com essa casa, eu vou obedecer os mandamentos, eu vou amar meu próximo, eu não vou falar palavrão, eu não vou fazer nada, entendeu? Que desagrade a Deus, desabone a Deus. Mas nem todos pensam dessa forma, né? Por isso que a Bíblia também diz que a porta é estreita. São poucos que adentrarão o reino do céu. E eu estou buscando entrar no reino do céu. Estou buscando fazer tudo que agrada a Deus, sem julgar o próximo, buscando santidade, buscando fazer a vontade do Pai, buscando fazer a vontade do Senhor Jesus, gravando essas lives aqui, para que as pessoas possam ver. Talvez ninguém vai ver nada, mas pelo menos eu estou falando do meu coração. Tenha zelo com a casa do Senhor, tenha zelo com a palavra, tenha zelo com os mandamentos, tenha zelo com o caráter de Deus, busque o caráter de Deus, porque tem coisas que são além das Escrituras. Quem sabe, você buscando o caráter de Deus, você vai poder entender as Escrituras de uma forma diferenciada, ao qual muitos não entendem verdadeiramente a palavra de Deus. Vê lá e age como um robô. Você acha que Deus quer um robô? Claro que não. Ele quer que você tenha um coração, entenda a palavra e se humilhe. A Bíblia diz: aquele que se humilha é exaltado. O Senhor Jesus está voltando a qualquer momento. Você pode morrer hoje. Imagina você dando um infarto hoje. Aí as pessoas comentando: morreu de infarto, era novo, era nova. Mas quem sabe foi o diabo que veio no mundo espiritual, pegou seu coração e começou a apertar, e morreu de infarto, porque os médicos vão falar que é infarto, os médicos não vão ver nada, porque é espiritual. Não estou desejando isso para a sua vida, mas um dia nós vamos morrer, e a Bíblia fala que nós vamos prestar conta de todas as coisas. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. A Bíblia que diz isso.
Então por isso que a gente deve pedir perdão pelos nossos pecados, né? E fugir do pecado. Não abusar da misericórdia de Deus. O que adianta eu ficar pedindo perdão pelas coisas que eu todo dia vou fazer e vou... Não, a Bíblia fala, aquele que vive na prática do pecado é do diabo, não é nascido de Deus. A Bíblia que está falando isso. Ah, mas eu sou pecador. Se você é pecador, você vai para o inferno. A Bíblia que está falando. Ou você é pecador ou você é santo. Cometer pecado é diferente de ser pecador. O pecador vive na prática do pecado. Amém. Tá bom? Essa palavra ela veio lá do fundo do meu coração. Se tivesse um jeito de eu falar o que eu estou sentindo para poder passar, para vocês andarem mais temor. Tente imaginar. Isso é a verdade, claro. A gente não é daqui. A gente não tem que se apegar a nada aqui dessa terra. Se nós já somos crucificados, em Jesus, a gente deve buscar as coisas de cima. Eu sei que a gente tem que comprar comida, essas coisas, claro, óbvio. Eu estou falando que a gente tem que buscar as coisas do céu, não as terrenas. É a Bíblia que diz. Se nós já somos ressuscitados, se nós já morremos no batismo. É muito sério isso. Tem que haver a nova mudança, tem que haver a transformação verdadeira. Jesus está voltando. Tudo é verdade. Deus existe, o Senhor Jesus existe. O mundo está se findando. Vai existir novos céus e nova terra. Tudo está escrito na Bíblia. Mas acredita que no que eu estou te falando. Comece a orar. Peça a Deus para colocar no seu coração os mandamentos. Peça a Deus para esvaziar a sua mente das coisas desse mundo. O Senhor Jesus está voltando. E a gente tem que lutar contra os desejos da nossa carne. É Bíblia, está na Bíblia. Aquele que vive nas obras da carne não herdará o reino do céu. Não vou nem falar de prostituição. Eu vou falar de avareza. Vou falar de gula. Eu vou falar de imundícia. Os imorais não herdarão o reino do céu também. É muita coisa. Por isso que a porta é estreita. A Bíblia fala lá em João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara aqui em mim que não dá fruto, quem que vai tirar? O lavrador tira. Tira o galho seco que não está dando fruto, que está em Jesus, que está na videira e lança no fogo. E aquela que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Tem pessoas que estão na igreja que não está dando fruto. E a própria Bíblia que está falando que vai ser lançado fora, vai ser queimado, não serve para mais nada. Tudo bom com o senhor? Não serve para mais nada. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Se anda segundo a carne, há condenação. Há condenação. É a Bíblia. Se a gente for ler só os versículos pela metade, vai ser ótimo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então eu já estou salvo, já estou em Cristo Jesus. Eu sou salvo, mas eu tenho que andar em acordo com os mandamentos de Deus. Não tem como. Não tem como. Tá bom? Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que os mandamentos de Deus possam adentrar no seu coração, que você possa viver a novidade de vida de uma forma diferenciada de todos aqueles que buscam próximo à sua vida, próximo à sua casa. Porque a porta é estreita e larga e espaçoso é o caminho que leva à perdição e muitos vão por ele. A Bíblia não fala que é poucos, não, é muitos. É muitos que não encontram o caminho estreito. É a Bíblia. Tá bom? Tenha temor a Deus. Sempre vi uma pessoa te maltratando, te xingando. Lembra de Jesus, ele foi humilhado. Ele foi cuspiram nele, bateram nele. Tanta de coisa aconteceu com ele. E ele não revidou, ele não ficou nervoso. Muitas das vezes a gente fica nervosinho que alguém fala alguma coisa que a gente desrespeitando. Então, a partir de hoje, fala assim: Senhor, eu quero ser semelhante ao Senhor. E a Bíblia fala para a gente ser semelhante a Jesus Cristo. Viver como viveu. Se nós renascemos com Ele, fomos ressuscitados com Ele, devemos andar como Ele andou. Mas as pessoas pensam assim: isso aí é só um modo de falar, não é literal não. É lógico que é literal. Imagina como vai ser o inferno para as pessoas que a morte de Jesus Cristo foi em vão. Mas não vamos falar de inferno não, né? Vamos falar da salvação. Esse vídeo já está bem nos exortando. Esse vídeo é para mim exortar também.
mesmo que eu saiba, imagina eu estar falando com as pessoas que vão ouvir e eu não vivi o que eu estou falando. Jesus está voltando e a gente tem que vencer essa carne. Ah, mas eu sou pecador, eu já falei, você pode pecar, você que serve a Deus pode até pecar, mas aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo, está na Bíblia. Então, pecou, vem o arrependimento. Ninguém peca normalmente e continua no pecado se é nascido de Deus, não tem como, é a Bíblia que diz isso. Vai lá, depois se você tiver curiosidade de querer alimentar o seu espírito, vai lá, 1 João 3:8 e 3:9. Tá na Bíblia. Ah, mas não é bem assim, não sei o que. Não, é assim sim. É assim sim. Deixa eu atravessar correndo aqui. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.